Olá, meu nome é Júlia Galvani e esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar o pastor Lemuel China. Bom dia, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, um prazer para mim, viu? Um prazer, uma alegria enorme. Muito bem, vamos à primeira pergunta então. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do pastor Lemuel e a sua atuação na obra adventista. Você poderia iniciar nos contando um pouco sobre o contexto da sua infância? Onde e quando o senhor nasceu? Quem foram seus pais e seus irmãos? Com todo prazer. Eu sou paulista de nascimento, nasci numa fazenda na cidade de Monte Azul Paulista, na fazenda Palmeira, e os meus pais, Florindo e Orlando, e eu tenho 8 irmãos, sendo 6 homens e 2 mulheres. Nós somos 9 ao todo. O José Roque, a Angelina, o Domingos, o Natanael, a Verônica Niderce, o Paulo, o Ivan, eu e o Cleiton. Espero não ter Pastor, esquecido de ninguém, viu? família grande, viu? Ok. O senhor nasceu em uma família adventista? Como que o adventismo chegou até o senhor ou até os seus pais? Olha, é uma história incrível, filha, porque quando a minha mãe começou a ouvir o rádio, a ouvir a voz da profecia no rádio, no tempo do pastor Rabelo, eu ainda não tinha nascido. E a minha mãe era filha de Maria. Ela ajudava o padre Pedro na missa. E um dia ela escutou falar do sábado e foi falar com o padre. E na primeira ocasião, o padre tirou da cabeça dela, sabe? Depois de uns 7 meses, ela ouviu de novo, aí ela falou, padre, fala para mim mesmo, a Bíblia manda guardar o sábado mesmo? Aí o padre Pedro, que era um homem de Deus, né, eu espero vê-lo no céu, ele falou, dona Landa, se a senhora quiser seguir a Bíblia, tem que guardar o sábado, porque o domingo é tradição. Aí a minha mãe, ela se tornou, então, adventista do 7º dia, e uns meses depois de a minha mãe ser batizada, uns 3 meses mais ou menos, eu nasci. E uma coisa interessante, que a minha mãe me dedicou para ser um pastor antes de eu nascer, quando ela se converteu. Só que ela nunca me falou isso, até o dia que eu me formei, quando eu tinha 28 anos de idade, que eu me formei em teologia, sabe? Ela falou assim, filho, você está realizando um sonho da sua mãe hoje, de 28 anos. Eu disse, como assim, mãe? Ela falou, quando eu fui batizada, eu prometi para Deus que se você fosse um menino, eu ia dedicar você para ser um grande pastor. Mãe, mas por que a senhora nunca me falou isso, né? E ela disse, olha a beleza da simplicidade de uma pessoa fiel, né? Inteligente, né? Ela falou, eu não queria que você fosse influenciado pelas minhas palavras, eu queria que Deus influenciasse você, por isso em 28 anos eu orei, e você vai ser um grande pastor, meu filho. E uma coisa engraçada é que depois de muitos anos eu me tornei orador do programa que Deus usou para converter a minha família, o programa Voz da Profecia, né? Minha infância foi uma delícia, viu? Na fazenda, era uma bênção, né? Tinha frutas, tinha animais. Nós somos de uma família humilde, meu pai não era o fazendeiro, ele era o empregado da fazenda, o administrador, né? Mas a gente tinha alguns animais, tinha muitas frutas, a gente nadava no rio, pescava. Foi uma infância deliciosa, como qualquer criança gostaria de ter, sabe? Que legal, pastor. Uma bênção essa história aí, que o senhor já foi dedicado desde a infância, né? Desde antes do nascimento. Houve uma pessoa ou algum momento que fosse marcante para que o senhor seguisse o caminho cristão e depois decidisse se batizar e se tornar um pastor? Olha, nós sempre tivemos o pastor na nossa casa, sabe? Pastor José Jimenez, pastor Oswaldo Félix e tantos outros, né? Porque morávamos na fazenda e a escola sabatina e o culto eram realizados dentro da minha casa, que era a casa maior da fazenda, né? Então, quando eu digo que eu nasci na igreja, não é um jargão adventista. Eu nasci na igreja mesmo, porque a igreja era dentro da minha casa, onde eu nasci. Eu não nasci na maternidade nem no hospital, foi em casa, né? Sim. Então, o pastor Oswaldo Félix nos influenciou bastante, o pastor José Jimenez nos influenciou bastante, e há tantos outros pastores que depois, no decorrer da caminhada, foram nos influenciando, né? Mas eu me lembro muito do pastor Félix, porque ele ia lá em casa, chegava na sexta-feira e ficava na fazenda até segunda-feira. Fazia o culto, a escola sabatina, visitava todo mundo, ajudava a fazer pamonha,
e a gente sempre teve muito carinho por ele e certamente ele foi importante. Um outro pastor que me chamou muito a atenção, mas muito mesmo, foi o pastor Geraldo Marski. Esse eu tenho uma grande admiração, um amigo querido que eu acompanhei até a velhice, um homem humilde, um homem de Deus, um homem de fé, de oração, de milagres, sabe? E muitos outros, é claro, né? Ok. E quando que o senhor foi batizado, por quem e em qual igreja? Fiz parte do primeiro batismo da igreja de Monte Azul Paulista, a igreja da cidade. Quem nos batizou foi o pastor Germano Streitorts, que ele estava de viagem, viajando com o pastor nosso, que era o pastor da igreja na época, e ele fez o meu batismo. Eu tive a alegria de ser o primeiro a ser batizado numa igreja novinha. Naquele tempo, os batismos eram realizados no rio Havaiandava, mas no dia do meu batismo, que foi 16 de dezembro de 67, foi realizado o primeiro batismo no tanque da igreja, no batistério da igreja. Então, é uma coisa que me marcou assim, né? Hoje a igreja ela é bem pequenininha, velhinha, já não serve mais como igreja, porque tem várias outras igrejas em Monte Azul, inclusive tem uma igreja grande lá, a Igreja Central, que é linda, né? Mas a igreja ela ficava de frente da minha casa, para você ter uma ideia. A igreja foi construída no número 876 e a nossa casa era no número 865, mas muito em frente mesmo, sabe? Que Então, foi legal. um amor de verdade à primeira vista que eu abracei, abraço até hoje. Eu tenho alegria de ser adventista, de ser pastor, de ter dedicado a minha vida, sabe? Não tenho tristeza, nem um aborrecimento, nem uma chateação de não ter realizado um sonho ou outro, porque Deus me realizou muito mais sonhos do que eu conseguiria sonhar, sabe? Que legal. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua educação? Onde o senhor fez o primário, o colegial, o ginásio colegial e depois a graduação em teologia? Então é assim, a gente morava na roça, na fazenda, né? Então a gente andava 4 quilômetros para ir, 4 para voltar, para uma escola rural. A minha primeira professora se chamava Zenaide Bin, uma professorinha maravilhosa. A primeira professora ninguém esquece, é claro, né? 2 anos eu estudei nessa escola rural, depois 2 anos era a escola do Bidu Lima. Depois 2 anos eu estudei no colégio, já no grupo escolar de Monte Azul, porque tínhamos mudado para a cidade, né? Grupo Escolar Coronel Aureliano Junqueira Franco. E o ginasial eu fiz no Colégio Comercial de Monte Azul Paulista. Eu sou técnico em contabilidade, né? Eu fiz contabilidade em Americana, e depois disso eu fui para o antigo IAE, hoje o NASP São Paulo, onde nós tínhamos a faculdade de teologia, né? Fiz teologia, tive a alegria de fazer um mestrado na Califórnia, recebi recentemente um título aí, um presente, né, de doutor honoris causa. Então, eu sou um servo apenas. Então, todas essas coisas assim, os títulos todos, eles são importantes, mas eles ficam todos aqui, né? Há uns 2 anos eu recebi o título de cidadão paulistano, que poucas pessoas têm, né? Mas eu considero que isso é um privilégio, mas o que eu estou buscando mesmo, o que eu desejo mesmo é o título que o Senhor Jesus nos confere de cidadãos do reino eterno, que esse equivale, né? É Os outros todos são verdade. importantes, mas são menos importantes, né? É verdade. O senhor se lembra as datas desses títulos? Olha, eu não tenho assim, eu sei que o doutor honoris causa eu recebi em 2017, cidadão paulistano em 2018. O meu título de mestrado eu tirei em 2000, não é? E a faculdade de teologia eu terminei em 1983. Ok. Então, o meu mestrado é em administração pela Cal Coast University, né? Ok. Universidade da Califórnia. Mas isso aí tudo é passageiro, viu? Só É estou verdade. falando porque as pessoas gostam de saber, mas para mim isso não vale É, nada. O que vale mesmo é o coração da gente, o caráter, né? Os títulos ajudam, mas o que vale mesmo é a salvação, né? é verdade. Agora você poderia nos contar um pouco sobre a família que o senhor formou, sobre o seu casamento. Em que momento da sua trajetória o senhor conheceu a sua esposa?
Olha, a Mari foi um presente que Deus colocou no meu caminho, assim, colocou na minha bagagem, né, na minha estrada, no meu trem. Ah, eu a conheci, a Mari tinha 10 anos de idade, eu 15 anos, quando eu me mudei para Americana. Ela estava com o pé quebrado. E no corredor da igreja, do lado da igreja, eu ainda tive a indelicadeza de pôr o pé na frente enquanto ela passava. Se não é o meu irmão Natanael segurá-la, ela teria caído e talvez tivesse machucado o outro pé, né? Então, nosso primeiro encontro foi assim, foi chocante. Mas aí nós nos tornamos amigos, pelo fato de sermos da mesma igreja, eu assumia algum cargo e ela também. Então, mesmo novinhos, nós começamos sempre a ajudar nos jovens, na escola sabatina, né? Ela era pianista dos jovens, eu era o diretor. E nós formamos uma amizade muito grande e quando ela fez 15 anos, na noite do aniversário de 15 anos, nós começamos a namorar. E depois de uns 3 anos, mais ou menos, nós nos casamos. Eu sempre fui muito querido pelos pais dela, ela muito querida pelos meus pais. A nossa família sempre se deu muito bem, graças a Deus, porque isso é um dom de Deus, né? E nós tivemos juntos 3 filhos. Um menino, Neumuel Júnior, depois uma menina, Ana Bárbara, e depois a última menina, a Rebeca. Todos estão casados, o Neumuel é casado com a Paula, uma menina incrível. A Ana Bárbara é casada com o Juninho, um camarada sensacional, e a Rebeca é casada com o Douglas, que é pastor, um outro indivíduo incrível também. E nós já somos avós de 6 netos. Olha Tem só. 2 netos aqui no Brasil e tem 4 netos no Canadá, porque as meninas moram lá, não é? Então, é assim, agora por causa da pandemia, a gente está com dificuldade de lá ver os netos do Canadá, mas a gente fica um pouco lá, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco lá. E a família, eu gostaria de deixar registrado aqui que a família é um presente que Deus nos deu. E hoje, quem tem uma boa família, por exemplo, Mari e eu temos 42 anos de casados. Quem tem uma boa família hoje tem que pôr a mão para o céu, agradecer a Deus, porque a família está sendo solapada, sabe? E É nós verdade. precisamos lutar para que a família resista a esses solavancos da sociedade, e porque a família é uma instituição de Deus, né? Então, e a igreja acaba sendo um monte de pequenas famílias que formam juntas uma grande família, né? É verdade. Qual foi a data de casamento de vocês? Nós nos casamos no dia 12 de novembro de 1978, um domingo. Quem fez o nosso casamento, e agora, hein? Foi o pastor Ítalo Manzoli, a esposa do pastor Sérgio Octaviano, tocou o piano e foi uma festinha gostosa, assim, a gente tem lembrança. No dia do casamento, enquanto estavam acontecendo os preparativos, eu parei o carro perto de um caminhão de melancia para comer uma fatia de melancia para reidratar, né? E eu contei para o camarada que eu estava casando naquele dia, ele me deu uma melancia de presente. Olha cada coisa. Mas foi no dia 12 de novembro de 78. Você poderia nos contar um pouquinho sobre a atuação da Mari na obra adventista? Em quais ministérios, departamentos ela trabalhou? Olha, a Mari é uma obreira do Senhor, assim, muito especial, viu? Ela não gosta de se aparecer, ela gosta mais dos bastidores, né? Mas a Mari foi a primeira líder do Ministério da Mulher, da AFAM, nomeada numa assembleia. Por quê? Porque em 95 esse ministério foi criado, né? E nós tivemos lá em Utrecht, na Holanda, e quando nós voltamos, logo em seguida nós tivemos a nossa assembleia, que foi a primeira assembleia de uma associação aqui na América do Sul, né? Logo depois da Conferência Geral. E a Mari foi nomeada, foi a primeira que oficialmente já exercia o cargo, né? E embora seja uma pessoa assim bastante tímida, ela é uma mulher de oração e ela sempre fez grandes coisas para a igreja. Quando eu fui da Voz da Profecia, ela me ajudou muito, escrevendo vários textos para mim como redatora, né? Mas muito mais do que isso, a Mari sempre foi a esposa do pastor.
A esposa do pastor é uma figura sensacional na igreja, em qualquer lugar. Ela não precisa aparecer, ela tem que ajudar o marido a ter uma família bem educada, ela tem que ter o respeito das irmãs, dos irmãos, e a Mari sempre teve isso. E eu louvo a Deus porque, como eu disse no começo, foi um presente que Deus me deu, né? Ela, na verdade, quando garota, nunca pensou em ser esposa de pastor. Aliás, não queria, né? Mas depois que nós nos casamos, e quando eu tive vontade de ir, porque era uma coisa que a minha mãe havia me dedicado e eu não sabia, né? Ela foi a pessoa que mais deu apoio. E juntos nós suportamos as dificuldades, as provações, porque elas vêm, né? Nós fomos Sim. fazer teologia, ela já estava esperando o nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho nasceu no mês de junho do primeiro ano. Então, não foi fácil, mas ela é muito resistente, é uma guerreira. Eu louvo a Deus pela Mari, viu? Amém, que legal. Pastor, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o seu ministério na obra. Para onde foi o seu primeiro chamado? Quem o chamou, né? E se foi algo esperado ou foi uma surpresa? É assim, olha, eu quando estava começando o segundo ano, eu me tornei vice-preceptor do IAE. E aí a gente ficou lá os 3 anos, né? O segundo ano, o terceiro e o quarto. E depois, quando terminei o quarto ano, o próprio IAE me fez um chamado para eu continuar mais um pouco como preceptor. E eu recebi, além do IAE, eu recebi 3 outros chamados. E não porque tivessem muitos chamados naquele tempo, mas pelo fato de eu estar lá dentro do colégio, conhecer todo mundo, e as pessoas queriam uma pessoa agradável, simpática, assim que Deus me deu a graça de ser, né? Uma pessoa simpática sempre. Não gosto de confusão, gosto de trabalhar, de ajudar os outros, resolver problemas, né? Então eu recebi um chamado para Paulista Oeste, que tinha a sua sede em Campinas. Recebi um chamado para ser preceptor do Iatai, na Transamazônica. Olha só, longe para chuchu. Agora já não me lembro mais se, perdão, não me lembro se foi o Iatai ou o Iaai. Eu não me lembro se foi o da Transamazônica ou de Manaus, mas um desses 2 colégios aí, né? Sim. E recebi um chamado também para pastorear em Joinville. Só que eu fui consultar o pastor Walter Boger, que era o nosso diretor, homem de Deus, e ele falou, olha, Neumuel, fica aqui mais um ano, você nos ajuda aqui, porque você vai bem na preceptoria e tal, né? Aí eu falei, pastor, mas eu não vim aqui estudar para ser preceptor. Eu vim aqui estudar para ser pastor de igreja, que era o sonho naquele tempo. Não era sonho de ser departamental, essas coisas como muita gente tem hoje, né? Eu não estou dizendo que é errado, sabe? Mas a gente é chamado, não é para ser departamental, a gente é chamado para pastorear o rebanho de Deus, né? Aí ele Sim. falou, não, eu sei que você tem esse desejo, fica um ano conosco, depois nós ajudamos você com um chamado aí. Aí eu fiquei mais um ano, logo em seguida eu fui pastorear o distrito de Araras, perto aqui de onde nós estamos, né? E de Araras eu fui pastorear o distrito de São José do Rio Preto. Fiquei só um ano lá, porque fui nomeado vice-diretor e diretor interno do IASP, hoje o NASP Hortolândia, né? Fiquei um ano e meio só, porque fui nomeado departamental lá para São José do Rio Preto. Aí fiquei quase 4 anos como departamental e a gente levava quase toda a carga lá, porque era um campo muito pobrezinho, né? Quais eram os departamentos ali? Eu ocupava a escola sabatina, ação missionária, os jovens, desbravadores, música e mais algumas coisinhas. Só isso. Bastante. Era para matar. O cabelo branco é daquele tempo, ó. Dizem que é vaidade, né? Vaidade, vaidade. Ah, Mas aí, quando eu pensei que ou ficaria com a área de ação missionária, escola sabatina ou jovens e desbravadores, eles me nomearam presidente do campo. E eu fiquei todo branco, porque eu não estava esperando, né? O sangue desapareceu, disseram que eu quase passei mal, e é verdade, eu fiquei branco como uma folha de papel. Pastor Moab Pimentel que o diga, ele estava do meu lado, ele viu. Aí eu fiquei um período, um mandato como presidente, fui reeleito, e no meio do segundo mandato eu fui nomeado para ser o diretor da hoje Novo Tempo, né? Naquele tempo se chamava Sistema Adventista de Comunicação, ADSAT, né? E para ser também o orador da Voz da Profecia. Então eu tive o privilégio de ser o presidente de toda a rede de comunicação
e também o orador do programa Voz da Profecia por 6 anos, e por um período mais curto, orador do programa Está Escrito. Criamos, naquela ocasião, um programa da Voz da Profecia para televisão, chamado VPTV, que foi um sucesso, mas depois, com a minha saída, 1 ano e pouco depois, ele morreu, né? Porque às vezes as coisas elas dependem mais do Criador do que da criatura, né? Então, mas o Jonathan Conceição, o pastor Jonathan, que é missionário, ele era o produtor desse programa. Nós fizemos programas lindíssimos. Por exemplo, gravei um programa no Parque das Sequoias Gigantes, lá nos Estados Unidos, no Yosemite Park, né? Uma coisa maravilhosa, e outros programas mais, né? E Deus me abençoou. Depois da Voz da Profecia, eu achei que estava na hora de voltar para a igreja, sabe? Porque a gente não pode ficar num lugar onde a gente fica muito exposto. É ruim para o ego, é perigoso para o orgulho e prejudica até na salvação, sabe? Então, estava ficando muito importante, muito grande, e eu falei, olha, tem que voltar para a igreja, porque senão a gente perde a raiz, né? Aí eu fui pastorear a igreja do Tucuruvi, o distrito, depois eu pastoreei o Tatuapé, e depois eu fui ministerial na Paulista Leste, e os meus 7 anos e pouquinho, os últimos 7 anos e pouco, eu pastoreei a igreja do NASP São Paulo, uma das maiores igrejas que a igreja adventista tem na América do Sul, né? Se não a maior, mas uma das maiores. E eu agradeço a Deus por uma razão. E eu terminei os meus dias, oficialmente como obreiro, né? Não como um avião pousando, mas como um avião decolando. Não foi aquela freando, aquela coisa, não. Graças a Deus, com muita saúde. Tanto é que hoje eu sou um voluntário, eu faço programa para Novo Tempo, lições da Bíblia para a Rede Novo Tempo de Rádio, né, gratuitamente, por minha conta. Prego para tudo quanto é lugar e agora pela internet, muito mais fácil. Só para você ter uma ideia, teve um sábado aqui para trás que eu preguei 5 sermões. Nossa! 5. Preguei para a Alemanha, preguei para a Inglaterra, preguei para Richmond e preguei para Arapiraca e Manaus. Olha só. 5 sermões diferentes para um monte de igrejas espalhadas pelo mundo. Quer dizer, então, às vezes a minha esposa fala assim, você parece estar trabalhando mais agora do que antes. É que eu fiz um plano com Deus, né? Eu planejei com Deus o seguinte, para Ele me dar saúde, para eu cumprir o meu ministério com honra, né? Para não acontecer o que acontece com alguns, que infelizmente no meio do caminho se perdem, né? E é muito triste para nós isso, né? Eu disse, Deus, o Senhor me dá um ministério honroso, e a hora que eu me aposentar, eu vou continuar no mesmo ritmo, trabalhando com alegria até Jesus voltar, né? Amém. Eu quero continuar pregando e, se for do agrado de Deus, até Jesus voltar, ué. Amém. Que legal, pastor. Só para ficar registrado aqui, qual foi o ano do primeiro chamado, o ano da jubilação e quantos anos no total? Ok. Bom, o primeiro chamado foi no final de 83, quando eu me formei, para o dia 1º de janeiro de 84. E o ano da jubilação foi 2019. No dia 1º de março de 2019, eu jubilei. Então, foram quase 36 anos de pastorado, com mais 3 anos de obreiro da igreja como vice-preceptor. Somando tudo, dá quase 39 anos. A gente conta mesmo, são os 35 do pastorado, né? Ao longo de quase 39 anos, 35 de pastorado, uma perguntinha um pouquinho mais difícil. Como que o senhor considera que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas? Qual foi o seu legado? Olha, tem algumas coisas que a gente tem que entender no ministério, e se a gente entende isso, a gente é mais feliz, sabe? Nós somos instrumentos de Deus. Nós não lutamos nem por funções, nem por posições. Nós estamos aqui para servir, como Jesus falou que ele veio não para ser servido, mas para servir, né? Então, em todas as áreas que eu servi, seja na linha de frente como pastor, no evangelismo ou na administração, eu sempre fiz assim com muito carinho, fazendo para Deus e atendendo as pessoas da melhor maneira possível, né? O meu legado, acho que é de um pastor sério, que sempre pregou a volta de Jesus
e que deixou registrado uma história de uma família bem educada para o Senhor e o legado de alguém que está caminhando para a eternidade. Então, por exemplo, eu já escrevi, estou publicando agora meu 14º livro. E eu não considero isso um legado, porque meu maior legado mesmo é a minha família, o meu ministério, é a minha comunhão com Deus, que é isso que eu quero que fique. Os meus livros eles vão ser queimados quando Jesus voltar, né? Você pode Mas dizer o título dos principais deles? eu posso dizer esse que vai sair agora, que é a minha biografia, né? Quer dizer, parece uma biografia, mas eu estou contando as histórias bonitas que aconteceram. Chama-se Histórias de uma Vida. Então, a capa tem o meu neto e eu pescando, nós dois, e eu explicando alguma coisa para ele, assim, né? Como se eu estivesse contando história para os meus netos, sabe? Que legal. Então, meu neto que se chama Neumoel Estina Neto, né? Uhum. E eu tenho 6, como falei, né? 3 meninos e 3 meninas. Então, esse livro vai ser muito legal, porque história é uma coisa que faz bem para todo mundo, né? Mas eu tenho, por exemplo, o que eu mais amo mesmo de todos os que eu escrevi, chama-se As Faces de Deus. É um livro capa vermelha, tem uma lupa na capa, assim, e é a maneira como eu vejo Deus. Eu vejo Deus como um Deus de bondade, de compaixão, de amor, de perdão, de companheirismo, sabe? E isso fez do meu ministério um ministério diferenciado. Essa minha proximidade com Deus, assim, né? Que eu converso com ele toda hora. Até falei para minha mulher agora há pouco. Eu falei, tem dia que a gente está mais espiritual do que outro dia, né? Hoje eu amanheci com um hino aqui na cabeça, né? E já assoviei, cantei esse hino várias vezes, né? Agradeci a Deus a vida, a alegria, a salvação, né? Então tem dia que você está mais perto ainda de Deus. Então, esse As Faces de Deus é um que para mim é muito famoso. Agora, eu escrevi um chamado Estacione Aqui. É um compêndio sobre o sábado. Esse livro, infelizmente, ele está esgotado, né? Assim como As Faces de Deus, mas eu fiz um estudo porque eu fui num programa de televisão há uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos, não me lembro bem, acho que 13 anos. E eu debati com um professor batista sobre o sábado do 7º dia. E a partir daquilo lá, naquela noite eu recebi mais de 5.000 e-mails, para você ter uma ideia. Nossa. Porque eles colocaram meu e-mail à disposição lá, né? E eu percebi que eu tinha que escrever sobre o sábado porque era uma necessidade. Então eu fiz um estudo, eu estudei um ano inteirinho só sobre o sábado. Eu pesquisei quase 200 obras, acho que 189, se não me engano, ou 187 talvez. Até nos Estados Unidos, numa biblioteca que eu estava lá estudando, eu fui pesquisar uma vez. Aí eu escrevi um livro sobre o sábado chamado Estacione Aqui, Deus convida você para descansar. Que esse foi o propósito do sábado, né? Jesus falou assim, ó, vem aqui, descansa em mim. Essa é a ideia do sábado, né? E o sábado, ele, além de ser um marco criador, né, um marco da criação, ele é um momento de refrigério do ser como um todo, o ser holístico, né? Porque fisicamente você pode descansar, qualquer dia da semana que você descansar dá certo. Agora, para o ser todo, tem que ser o sábado. E tanto é que no sábado, não sei se acontece com você que está me acompanhando aí agora, mas o sábado é o dia que a gente tem mais vontade de ficar na cama, já percebeu? O corpo sabe que é sábado, né? É. Então, eu colocaria esses 3 apenas, tá? Então, eu colocaria esse Ok. último que está saindo agora, o As Faces de Deus e o Estacione Aqui. Ok. Então, senhor, imagino que o senhor tenha muitas histórias, né? Que deu até para encher um livro. Mas o senhor poderia escolher uma história para brevemente contar aqui para gente a atuação de Deus em sua vida, algum momento, alguma ocasião? Olha, posso contar algumas. Eu vou resumir aqui uma e, se der tempo, depois eu conto mais uma curtinha, né? Deus é assim, ele é maravilhoso conosco, sabe? Ele sempre tem uma saída para a gente, né? Eu estava fazendo um programa na Califórnia, na cidade de Sacramento, na Califórnia. E
Eu fui visitar um cidadão, e esse cidadão ele estava assistindo o nosso evangelismo, só que ele não era da igreja ainda. Ele havia sido da igreja, mas na juventude tinha saído, tinha se tornado uma pessoa difícil, complicada, né? E ele tirava muitas fotos de mim, sabe? Aí eu falei para a pessoa que havia me convidado para fazer o evangelismo lá, quem é essa pessoa? Falou, no passado já foi da igreja, mas não é mais. Falei, gostaria de visitar essa pessoa. E nós fomos visitar. Acertamos, fomos visitar e tal. E quando eu fui falar de Jesus, ele não me deixou falar de Jesus. Aí ele apontou para um aquário grande que ele tinha na sala e falou, não fala de Jesus para mim não, que eu sou igual aquele caranguejo que está lá dentro do aquário. Falei, nossa, onde vai dar essa conversa, né? Fiquei pensando, né? Aí tentei de novo falar de Jesus para ele, ele me cortou outra vez. Aí eu pensei na minha mente, assim, no meu coração, falei, Deus, me dá uma ideia aí, como é que faz para salvar caranguejo, né? Porque se ele fala que ele é um caranguejo, eu preciso salvar o caranguejo, né? E, ó, na hora Deus me deu uma, sabe quando vem uma luz assim, eureka, incrível? Aí eu falei para ele, ô David, vem cá, você já comeu carne de caranguejo? Ele falou, já. Falei, como é que é? Aí ele falou, é tenra, macia, isso, aquilo, aquilo. Foi falando uns adjetivos e tal, né? Que eu nem vou repetir aqui para não dar vontade em ninguém, porque caranguejo não é para comer mesmo, né? E aí, quando ele descreveu a carne do caranguejo como tenra e macia, aí eu falei para ele, então, você me disse que você é um caranguejo e eu concordo com você. Só que vou lhe dizer uma coisa, assim como o caranguejo, que lá dentro tem uma carne tenra e macia, aí dentro do seu coração tem uma carne tenra e macia, e Jesus vai salvar você por causa desse coração. Amém. Aí, a hora que eu falei isso, ele começou a chorar. E eu falei, olha, eu tenho mais. Sábado à tarde vai ter batismo, eu vou batizar você. E não esperei ele falar nada, fiz oração e fui embora. Isso era uma segunda-feira. E no sábado à tarde, quando eu fiz o batismo de 5 pessoas, quando eu terminei de batizar 5 pessoas, quem que vem vestido com a beca azul assim, entrando no batistério? O David. E ele trazia na mão o caranguejo que estava dentro do aquário, porque era um caranguejo de bronze grandão. E ele falou assim, esse caranguejo aqui é um presente para o senhor. Aí eu Olha falei, mas não só. posso aceitar, né? Porque já tem 20 anos que você falou que tem ele, é uma peça de museu, né? Ele falou, não, o senhor vai levar, porque agora eu não sou mais um caranguejo. E ele Amém. disse, eu aceito se você me permitir contar essa história onde e quando eu quiser. Ele falou, pode contar. Aí eu enfiei o David na água com uma alegria tão grande e falei para ele assim na hora do batismo, porque a gente fala assim, eu te batizo e tal, né? E eu fiz uma declaração diferente para ele. E eu disse assim, porque você não é mais um caranguejo, porque agora você é um filho no reino de Deus, como ministro do evangelho, eu batizo você em nome do Pai, do Filho. E ele era Amém. grandão assim, que nem eu, né? A água Uhum. subiu, quase que vazou por cima do vidro, sabe? Mas, assim, é Deus, né? Porque, por exemplo, eu jamais ia pensar numa saída dessa aí, numa tirada dessa aí, para tocar o coração de um indivíduo que se achava um caranguejo, né? É verdade. Mas Deus usa a gente, né? Eu Amém. tenho uma história, outra, que aconteceu na cidade de Arapiraca, que essa é uma história que aconteceu pela televisão. Lá aconteceu um episódio muito triste de uma família que a filha, de uns 12 anos mais ou menos, foi sequestrada e morta num canavial. E o pai dessa menina, ele trabalha no lugar onde faz a autópsia, né? Ele é um técnico, e foi ele próprio que fez a autópsia da filha, sabe? Imagine, adventistas, virou uma tragédia na cidade, uma coisa de maluco, sabe? E um dia, a mãe dessa menina, que havia falecido, estava toda acabada, né? Com depressão e tudo, né? Aí ela, 3 horas da manhã, ela estava com a TV ligada, e ela pegou a chave do carro e ia sair para fazer uma bobagem, né? 3 horas da manhã, talvez botar fim à vida, né? E na hora que ela pegou a chave e foi para abrir a porta, diz ela que eu estava pregando na televisão. E eu falei assim, filha, não faça a bobagem que você está pensando fazer.
Pode ser que eu tenha dito essas palavras mesmo, sabe? Mas talvez não tenham sido essas palavras, né? Pode ser que tenham sido outras palavras que o Espírito de Deus traduziu, né? Sim. E naquela hora a chave caiu da mão dela, sabe? Porque ela pensou que eu estivesse falando com ela. E Deus estava falando com ela, né? A chave caiu da mão dela, ela voltou, sentou no sofá, escutou o sermão. Quando acabou o sermão, acordou o marido, o irmão Marlos, e falou: olha, eu ia fazer uma bobagem, mas um homem de Deus falou comigo agora. Foi Deus que falou, um anjo. Um anjo de Deus falou comigo, não um homem de Deus. Um anjo de Amém. Deus falou comigo agora. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo lá em Arapiraca e comer um quitutezinho que essa irmã querida que perdeu a filha, que está com vida, com saúde, fez. O marido dela, o pai dessa menina, eles sofreram muito, mas ele me levava de um lado para o outro para fazer o evangelismo, né? Quer dizer, se a gente quiser, Deus coloca as palavras na boca da gente, sabe? É verdade. Nós só precisamos mesmo é ficar perto dele, né? Porque se a gente ficar perto da luz, a gente começa a refletir a luz. Agora, se Uhum. ficar longe da luz, que luz nós temos individualmente para refletir? Nenhuma, né? A luz é Jesus, então toda a glória desse ministério de quase 40 anos. Eu preguei meu primeiro sermão em 1972, já são 48 anos pregando. É todo esse ministério longo, profícuo, produtivo, é tudo para a glória de Deus, não é nada para a minha glória. Eu sou apenas um pedacinho de um grão de areia, nada mais. Amém. Que Deus seja louvado, pastor, por tantas histórias, pelo seu ministério, como o senhor foi usado, e até mesmo como Deus foi transformando a sua vida ao longo do caminho, né? Assim como de outras pessoas. Pastor, agora já caminhando para o final da entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E por fim, as suas palavras que o senhor gostaria de deixar para quem for assistir esse vídeo. Olha, eu tenho muitos versos, né? Então é assim, até difícil para mim quando tenho que escolher um, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus, segundo a sua promessa, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu gosto muito desse. Mas o que eu sou fã mesmo, meu povo, é dos versos que falam da volta de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Está em João 14, 1 a 3. Esse foi o verso que eu preguei na noite de 24 de setembro de 1972. Meu primeiro sermão. Foi um fiasco, mas foi um sermão. E eu amo pregar sobre a volta de Jesus. Um dia desses estava estudando sobre Apocalipse 22, 20, onde Jesus diz assim, João escreveu, né? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, agora são as palavras de Jesus, certamente venho sem demora. As minhas palavras são as seguintes, o Jesus que prometeu, ele virá e não tardará. Os desígnios de Deus, eles não conhecem adiantamento ou tardança. Eles são no momento exato que a profecia marcou, que Deus marcou. Não atrasa, não adianta, né? Queira eu ou não, Jesus virá. Queira você ou não, Jesus virá. E quando ele virá nos nossos dias, de um jeito ou de outro, viu? Porque se ele não vier na nossa geração, ele vem na hora da nossa morte. Não está mais longe do que o dia que nós pararmos de respirar. Então, qual é o meu recado para você? Olha, viva uma vida de dignidade, de honestidade. Passe ninguém para trás. Seja cristão de verdade. Quando Paulo diz que nós somos uma carta aberta, ele está dizendo que nós somos os cristãos que algumas pessoas vão ler. Nós somos a Bíblia que algumas pessoas vão ler. E quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, nós temos que iluminar. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, nós temos que temperar. Então, Deus espera que eu seja, humildemente, um servo fiel e leal.
e me prepare a minha família, prepare os outros, para juntos nos encontrarmos com Jesus. Se eu pudesse dar um recado para você, eu diria o seguinte: tem umas coisas que elas não podem ser transferidas, terceirizadas, tá bom? Cuide da sua vida espiritual, cuide da vida espiritual da sua família, cuida. Porque ninguém vai cuidar disso aí para você, não. É você. Assim como dormir, comer e outras coisas mais, quem tem que fazer é você, um outro não pode fazer por você. Comunhão com Deus é você, sou eu. Se eu não tiver comunhão com Deus, as minhas palavras serão vazias. Daqui a pouco todo mundo vai descobrir que eu sou um falsário, um hipócrita, como tantos que tem por aí, gente. O mundo está querendo sentir o perfume de Cristo na nossa pele, a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Seja esse perfume. Vamos para o céu, vamos para a eternidade. Esse mundo aqui não tem mais nada de bom para oferecer. Aqui já acabou. Cabeça no céu, pé na terra e Jesus no coração. Beijo a todos, abraço carinhoso, fiquem com Deus. E um dia desses a gente se encontra por aí, ou então a gente se encontra na eternidade pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Queria muito agradecer, foi muito edificante essa nossa conversa aqui. Que Deus seja louvado por tantas histórias, pela maneira como ele usou o Senhor, e que ele continue abençoando muito o Senhor e seu ministério, ele que continua, né? Ó, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Abraço carinhoso a todos. Muito obrigado. Queria agradecer a Deus por ter me dado uma família incrível. Meu pai e a minha mãe, Florinda e Orlando, os meus irmãos José Roque, Angelina, o Domingos, o Natanael, a Niderce, o Paulo, o Ivan e o Cleiton. É um timaço e nós vamos todos para o céu, pela graça de Deus. Amém.